Não, você vai ter que ter Já põe na tela a sequência do Palmeiras enquanto o Mancini Você vai fala. ter que ter uma recuperação espetacular, que poucas vezes a gente viu em Campeonato Brasileiro, tendo um monte de jogo, tendo Copa do Brasil e Libertadores para jogar com um elenco curto. Então, vai ser bem complicado. Agora, dizer que acaba, não dá para dizer, mas que fica muito complicado, fica. Entendeu? E aí eu emendo, Arnaldo, essa pergunta com outra aqui. Eu, se pudesse fazer uma conta, colocando 5 jogos, que tem o jogo contra o Fluminense em casa, né? 7 pontos é maravilhoso e 5 dá pro gasto. A pergunta é a seguinte, Arnaldo, juntando essa pergunta que eu acabei de fazer... Maravilhoso, né? Isso aí. Com 2 vitórias e um empate. Com o que diz aqui o... Perdi o nome dele, mas eu vou falar o nome dele, ele vai saber que é ele. Tá falando que o Palmeiras não vai poder e não vai conseguir ficar fechado atrás, Arnaldo. Porque se ficar assim, perde. Que foi o que o Rogério Ceni falou. Mas tem uma outra questão. A pergunta Senhores, perder abre a de câmera. pouco amanhã Um pergunta pro outro com a câmera aberta. É negócio pro Palmeiras? Não. Empatar é negócio pro Palmeiras? Lógico. Claro. Mas claro. Ótimo negócio. Mas claro. Diante dessa questão de 3 pontos em 4 Não é agora jogos? que ele vai recuperar. Não, Mas é um agora. ponto Não é no agora que mata-mata você com o precisa Flamengo. Você vai recuperar. jogar com o Flamengo em Na hora casa. que você precisa recuperar. Pô, então perder lá tá tudo bem. Ele pode Não. recuperar. Não. Não é tudo bem. Empatar tá ótimo. Entre o empate, diferentemente do Rogério Ceni, entre o empate e a derrota tem muita diferença. Empate evita a crise, primeira coisa. Então o Palmeiras pode recuperar os 3 pontos do Ceará na viagem a E na Fortaleza. volta do no seu turno, retorno. pode ser que o empate em casa também seja bom resultado. Pois é. Você mantém a diferença para o adversário. Se fosse outro time nessa situação, tivesse 2 pontos em 4 jogos, a gente não estaria decretando aqui que já era? Não, mas é a terceira rodada ainda. Não, Eu tudo acho bem. que tem uma coisa, o que eu acho, a Maria tem razão. Se alguém disparar, o Atlético tem condição de disparar em 6 rodadas. Aí complica. E o Atlético é mais regular que o Flamengo. Aí, se o Atlético Atlético disparar, é mais difícil ele joga de por ser 2 alcançado. empates com o Palmeiras, em casa e fora. Independente de quem tenha Ó, alcançado. qualquer adversário, se tiver 18-11 na sexta rodada, qualquer time. Pode ser o São Paulo, Corinthians, Não, Palmeiras. São Paulo eu já vi. Não, Calma. 18-11 Mas faltando 7 Mas já rodadas. conseguimos trazer o Diniz para a conversa do Palmeiras. Calma. calma, eu tô falando dos 7. Mas os Ó, mais quem Não, falou- eu tô dizendo que quem falou qualquer que o- time. Quem falou que A o cara diferença do Palmeiras de não qualquer pode jogar time. atrás é o Carlos Henrique, só para... Mas o Palmeiras sabe jogar de todas as formas. O jogar atrás e contra-atacar Claro. Quer dizer que o empate tá beleza pro Palmeiras. Chegar lá amanhã. Não tá mas beleza. O O empate. Palmeiras, Tá o Palmeiras tem beleza. 2 colunas, a do meio e A do meio é vitória. dele, a do meio é do o Palmeiras. futebol assim, Acho que a do pergunta é ao visitante. contrário. Perder não pode. É isso. É isso. É isso, perder que não pode. Então tudo bem o Palmeiras Sabe chegar por na quê? sua terceira Na rodada. circunstância tudo do bem, quando empate, bate com 3 na pontos. circunstância, porque em 9. Ceará e Lembrando Goiás que o não vão Flamengo tem voltar 4 mais. pontos, não tem 9 Ceará e Goiás não vão voltar mais, Vamos que Eduardo. empate esse Olha jogo. só, Ceará e Goiás não vão voltar mais. Sim. Então tem que olhar agora. Agora, Para frentemente. pra frentemente, como Pra queria frentemente. nosso querido Quem? Odorico Paraguaçu. Odorico Paraguaçu. Então, para trásmente já foi, vamos olhar o para frentemente. Circunstância do empate. Palmeiras joga bem, toma um gol no finalzinho, empatou o jogo. A torcida vai ficar frustrada, porque alguém vai ser culpado disso, né? Mas, contra 60 mil pessoas, contra o Flamengo, vingança não realizada, check. Um ponto sai de lá isso. Já tem isso. com um ponto. É isso. Se o Flamengo sai na frente, faz 1-0, o Palmeiras Derrota pro Flamengo. empata. Rojão. Faz 2-1, o Palmeiras empata no finalzinho, Rojão. com o Rojão. lançamento, com o apoio do vento e tal. Rojão. Aí, putz, tava complicado. O que tá acontecendo com esse time que não consegue mais jogar? Será que virou fio? Será que acabou? Vai brigar contra o rebaixamento? Mas o empate foi bom. É bom, o Entendeu? empate é bom. Então, assim, essas são circunstâncias do jogo. Agora, joga bem, perde 5, 6 gols, 7 gols, bota o Flamengo embaixo do gol dele, toma um gol do Arrascaeta no final, perde o jogo, é péssimo sob qualquer circunstância. E assim, ainda emendando a pergunta do nosso resumo, companheiro. Então, se ficar 3 pontos em 9 jogos, e aí empata domingo, 4 pontos em 12 jogos, Sábado, já tudo bem, Não, dá 12 pra ser jogos campeão, não. dá pra ser campeão. Sábado, Claro. eu converso. Vamos lá. Sábado, Quem são os candidatos ao título? Palmeiras, Flamengo e Galo. O Flamengo tem 4 pontos, certo? O Palmeiras tem 2. E o Palmeiras tem
Empata. Você mantém a vantagem de 3. Sim. Você tem que pensar nos times contra quem você está disputando. No ano passado o Palmeiras não ganhou ninguém do G6, não disputou o título. Aí no segundo turno, se o Palmeiras não tiver tirado essa diferença de 3, ele ganha em casa, ele empatou. Se ele tiver tirado contra o Fortaleza, o Avaí, ou algum outro time que o Flamengo empatou, ele joga pelo empate em casa, para manter uma diferença em relação ao Flamengo. Esse é o jogo que você não pode perder. Você pode perder para o Fluminense. Mas para o Flamengo, não. Isso serve para Vocês acham isso mesmo? É claro. Claro. Então quer dizer que o Palmeiras pode perder para o Fluminense? Não, em nesse tese é um caso jogo não. mais fácil. Nestes 5 mas jogos, não pode não. perder. Não agora, mas estou falando, mas você Não, pode agora perder não, para alguém que mas não no está segundo disputando com turno- você. Não tem problema. Fluminense é no Allianz, no Maracanã de novo. Allianz. Então. Aí o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Não, Aí, eu tô assim, ó, dizendo, é eu pus um Flamengo- adversário fora de casa qualquer, gente. Flamengo fora. Corinthians, Barueri e o Fluminense Depois no do Allianz. Fluminense tem quem fora? No meio do caminho, tem 2 coisinhas aí. Que é o Emelec Olha lá, ó, a tela, e o atrás da Juazeirense. Amarília ali. Olha aí. Tátira. É o Juazeirense. Isso. Entendeu? Pô, isso aí, dane-se, né? Mas, então... Até agora, susto, não, Eduardo, o senhor até tem sido- agora, Eduardo, não danou-se. Né? Porque levaram os caras todos para viajar 12 horas Erraram. para jogar em Tátira. E isso afetou o jogo contra o Ceará. Porque o Campeonato Brasileiro pune quem não olha para ele de frente. Não pode, tem que olhar de frente para o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos imaginar então que são adultos, como disse a Marília, Deveriam cometeram esse erro e agora entenderam. Você tem Flamengo e Corinthians, não perde do Flamengo do ponto de vista do Palmeiras. É isso. Não perde do Flamengo. Se ganha do Corinthians, começa um campeonato absolutamente leve. Entendeu? Por quê? Começa Porque com- você tira 3 pontos do atual líder. Você bom. tira a diferença de 3, impede que o líder some 3, mantém o Corinthians sem ganhar clássico. E se o Flamengo ganhar amanhã, o Flamengo é líder. Isso, É isso. Esse é aí que eu ia chegar. Então significa também que, se o Flamengo ganhar ontem, ele vai ter dado uma cacetada no São Sim. Paulo, uma cacetada no Sim. Flamengo, No Palmeiras, e em abre casa, 6 pontos no Palmeiras. num momento da tabela que não era fácil para ele. Sim. Até o Atlético. Aí a gente vai começar a olhar. Até o Atlético Goianiense. Aí a gente fora pode vai- sim, Marília, começar a olhar o Flamengo de outra forma, se Sim. isso acontecer. Porque Sim, aqui o se Ivan, acontecer, sim. que é rubro-negro, está falando, é maravilhosa a Marília, pedindo maturidade ao Flamengo quando o Palmeiras nada fez para garantir torcida Não, mas no é Allianz pra- em 2019. O Flamengo tem a obrigação de ter Não, torcida única. Código de Hammurabi. Independentemente Italião. disso. É bárbaro. Então se o Flamengo vai lá, mete 3-1 no São Paulo para ter sido 10. Vai lá amanhã, ganha do Palmeiras, 1-0, que seria gol do Arrascaeta. 1x0 é no último lindo. minuto. 1x0 é Lindo. lindo. 1-0, vai para 7 pontos. Isso. Vamos olhar o Flamengo de outra forma a partir daí, não? Já estamos olhando. Já estamos olhando. Ah, mais ou menos. Estão falando, Não, acabei de vai falar. evoluir. Eu Não, acabei não, de estamos falar. olhando, Acabei estamos de falar. olhando. E não só pela vitória sobre o São Paulo, que eu acho que impôs um pouco a dificuldade. E mais, Calma. como o seu amigo disse aqui, ou nosso amigo disse na pergunta, a melhor forma, você está mais próximo de vencer o Flamengo como visitante se você se defender bem. Aí você está mais próximo de vencer o Flamengo. É o contrário do raciocínio anterior. Se você não se preocupar e se defender muito bem, você não perde ganha. o jogo. Você não Pega ganha. as últimas derrotas do Flamengo para times do seu tamanho. Foi como? Fluminense, 3 zagueiros, 5 volantes. Como é que o Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro ano passado? Foi peito aberto contra o Atlético Mineiro? Não foi. Foi 1x0 sem peito aberto. Sim, é verdade. Exato. Então, não É. tem como você medir forças contra alguém que é tão bom quanto você e deixar o outro jogar quanto ele quiser, gente. Não tem cabimento isso. Não é futebol. O Carlos Henrique fala que eu acho que o Palmeiras não está pressionado, pois a prioridade do Palmeiras é a Libertadores. É. O Flamengo precisa provar que ainda é um dos 3 melhores. Vocês Não, acham o Flamengo tem mais pressão, mais Eu não pressão. tenho dúvida disso. Não. isso? Que a prioridade é a Libertadores do Palmeiras? Não. Se for, é um erro. Se a prioridade da Libertadores vai ser quando chegar a hora do mata-mata e você tiver uma Junho. situação... Pois é. Até lá são 5 jogos, né, Marília? De Campeonato Brasileiro? Não, mais. 6. Não, até o mata-mata da Libertadores é mais, porque tem vários jogos de Campeonato Brasileiro em junho, durante a data FIFA, e não tem Libertadores. Tem mais jogo de Então são 8, vai. Vamos lá, vamos contar mais, hein? 12. Não, são 9, aí tem 2 de Copa. São 10 jogos de Campeonato 10 Brasileiro. jogos, com os 2 que já foram, com um amanhã, 12. 1/3 do campeonato, um praticamente. terço do campeonato. Vai quase o primeiro turno inteiro. Não é isso? É. Aí é que você vai priorizar alguma coisa, filho. A partir do Se você- mata-mata. O Fernando Se Escobar, você- Marília, é fala isso. que você está subestimando o Felipe Luiz.
Eu não estou subestimando. O Felipe Luiz mostrou... Baita jogador. Baita jogador, mas mostrou nos últimos jogos que o seu poder de marcação contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, inclusive, ele tem uma dificuldade. Ele não é mais o mesmo Felipe Luiz, ele tem uma noção de jogo que outros jogadores não têm, mas ele não tem mais a mesma explosão, a mesma velocidade, e ele vai jogar contra 2 jogadores que jogam ali. 2, não 1. Vocês notaram 2. uma coisa em relação ao Felipe Luiz, em relação ao William Arão, em relação ao Hugo na partida contra o São Paulo? Felipe Luiz